Aí eles fizeram. E, agora, a pessoa que criticou isso aí tinha que dizer, aquilo lá está errado, o certo seria fazer assim, assim, assado. Mas ele não disse como é que tinha que ser feito. Não, está bem feito, está bem feito. Não tem outro jeito, Coronel. Não, está muito bem feito. Só lá dentro não teve feito antes. Tá, claro, devia ter feito em seguida. Que estão vendo que as pessoas estão fazendo retorno, deveriam ter feito. Agora, doutor Apodi, nós também não podemos deixar de falar que o senhor é o presidente da Liga de Defesa Nacional aqui na cidade do Rio Grande. Há muitos anos. Então fala pra gente o que é essa Liga de Defesa Nacional. A Liga de Defesa Nacional, na verdade, a Liga da Defesa aqui no Rio Grande, ela era exercida pelo Olavo Albuquerque. Ele era o juiz de paz. Que é o pai do vereador, né? Do vereador, presidente da Câmara, né? O pai do Renato. O Olavo Albuquerque era muito meu amigo. E como juiz de paz, ele era subordinado ao juiz, diretor do foro, né? Então ele conversava comigo. O canhão que eu coloquei lá no quartel, um canhão do século XVII, que está do lado, na Praça das Forças Armadas, do lado do Memorial Militar, pertenceu a ele, aquele canhão. Pois é, ele sabia tudo. Deixou muita coisa guardada num baú que ninguém abre. Bom, o Olavo Albuquerque foi presidente da Liga há muitos e muitos anos. Esta Liga, ela foi fundada pelo Olavo Bilac em 1900 e pouco, no começo do século passado. Na Biblioteca Nacional, ele reuniu as mais altas autoridades da República. Está faltando mais Olavos Bilac no Brasil, não? Muitos Olavos Bilac está precisando. Se tivesse uns 10 aí, o Brasil tinha resolvido o problema dele. Mas, barbaridade. Bandeira nacional é tratada como se fosse um trapo. Tá? Todo mundo embrulhado na bandeira. Um deputado limpando a boca. Comeu o sanduíche, aquele sanduíche de passeata, né? Que eles ganham. Comeu o sanduíche e limpou a boca na bandeira. Lembra disso? O jornal saiu. Né? E pintou aqui em Rio Grande, era aquela rua que dá acesso à universidade, ali, a rua Padre. Não, Padre. Ali tem um barzinho, pintaram a bandeira nacional no chão, todo mundo passar por cima dela ali. Agora já apagou, né? Faz tempo, isso na outra Copa. Eu tenho a opinião que a gente tem que popularizar a bandeira, não chegar a esse cúmulo. Mas eu acho que bandeira em plástico no carro, bandeira tem que ter. Tem, como os Estados Unidos tem. Agora, realmente pintar um chão assim... não. Então tudo bem, então pinta o chão de verde e amarelo, mas não botar bandeira, né? A bandeira nacional não pode fazer isso. Né? Então, o Olavo Bilac, ele é o patrono do serviço militar. O Olavo Bilac foi quem lutou muito para que houvesse o serviço militar obrigatório, que antes era uma espécie de voluntariado e tinha um tal de sorteio. Mas hoje está quase voluntário. Hoje é tanta gente e a necessidade não é tão grande que praticamente está servindo quem quer. Tá. Aqui eu frequentava mais assiduamente o 6º GAC e conversava com o pessoal ali que mexia com isso aí. Eu posso dizer para o senhor o seguinte, nos 3 anos que eu comandei o 6º GAC, eu só botei voluntários. Só tinha voluntários. Só tinha voluntários. É de 90% para cima de voluntários. Né? E no meu tempo, eu participei de comissões de seleção volante. Caçava ao laço quase, né? Mais ou menos assim. E quase na existência de caçar o caboclo para servir. Eu servia no 4BE, que é no sul de Minas, e conheci muitas cidades da linha roda que nós íamos lá. Mas eu não conhecia, eu também não sou tão antigo assim, mas eu não vi uma pessoa que tenha servido ao Exército tenha se arrependido depois, assim, eu não vi. Porque a maioria às vezes sai meio chateado, mas depois reconhece que algum bem trouxe para si. É verdade, isso é verdade. Porque no Exército, quando a pessoa entrava, tinha aquela escola regimental, até para alfabetizar. Tinha. Hoje não existe mais isso, né? Não, hoje todo mundo que entra é alfabetizado. E se luta até pelos mais. Aqui na artilharia do Rio Grande, a gente pega o pessoal do científico, que a gente chamava, né? Mas assim, para poder entender aquela questão de tabelas e de fazer tiro, aquilo ali, né? Se for um cara de curso primário, ele não entende. Mas, por exemplo, quando eu fui aspirante no 22 GAC em Uruguaiana, eu cheguei a ter soldado que não conhecia a luz elétrica. Eles ficavam maravilhados de poder tomar banho no chuveiro elétrico. Eles falavam, que beleza, tu vê como... Isso foi aí... 82, 83. Pois é, e veja só, tudo muda, né? No meu tempo de soldado, 1955, chuveiro elétrico não tinha nem no gabinete do coronel. Mas aqui, em Uruguaiana, com -2 abaixo de 0, é bravo. Aqui em Pelotas também faz frio, né? E não tinha, igual esses troços de chuveiro elétrico, era frescura. O negócio era pau-ferro mesmo. Água, um cano grosso, água fria. Né?
Porque homem é homem, pronto, acabou, é isso aí. Depois foi melhorando. É porque o pessoal, né, militar era mais grosso que caldo de torresmo. Poxa, se era. Agora, a defesa, não temos tanto tempo, doutor. A Defesa Nacional, hoje, qual é a missão do senhor como presidente da Liga Defensora aqui na cidade do Rio Grande? É muito pouco. Na realidade, é uma entidade que se preocupa com os valores nacionais. Preservação, né? Preservação do hino, da bandeira, os feriados, 7 de setembro, Semana da Pátria, o território nacional, a integridade do território nacional. Isso é coisa que a Liga fala. Mas essa Liga é uma espécie de ONG, tem alguma relação governamental, não? Não tem. A gente nem fala em ONG, porque a ONG tem tanta coisa ruim metida nisso. Mas ela tem mais de 100 anos, né? Liga tem, se não tem mais, está quase. 1914, por aí, que o Olavo Bilac fundou isso. E tem aí. quase todas as cidades tem ela? Aqui no Rio Grande do Sul, quase todas têm. Tem estados que nem sabem o que é isso. Tá? Agora, aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal é entusiasta. Mas em Porto Alegre tem a sede, é uma organização, uma associação sem fins lucrativos, vive de dádivas, de favores, né? Ocupa um prédio que é do Exército emprestado, né? Não tem verbas, não recebe nada, e tudo é doação de um, doação do outro. E a finalidade é preservar os valores da nação. Os valores da nação. Nacionalidade, civismo, patriotismo, a criançada. Então a gente tem ideias como, por exemplo, assim, uma bandeira nacional em cada sala de aula. Eu não me senti com coragem de fazer isso, mas é uma das ideias que eu tinha, né? Uma bandeira nacional. E a exemplo do que se faz nas reuniões de Rotary. Nem que fosse umas bandeiras, hoje em dia tem material sintético tão barato. Eu acho que em cada sala de aula, por exemplo, do Rio Grande do Sul, nos colégios municipais, deveria ter uma bandeira do Brasil, uma bandeira do Estado e uma bandeira do município. Sim, é. E do Estado também, ou isso, ou pelo menos a bandeira do Brasil e a bandeira do Estado. No mínimo a bandeira nacional. Para a criança, desde pequeno, acostumasse a ver aquela bandeira. Aquilo ali. Bom, tem mais ainda. A lei que regula os símbolos nacionais diz que pelo menos uma vez por semana os estabelecimentos de ensino públicos e privados faz o hasteamento. O hasteamento da bandeira e cantar o hino nacional. Mas eu estudei em escola pública e tinha. Não tem mais. Não tem mais. Ninguém faz isso. Se fizer, é babaca. Né? Eu achava que devia fazer como fazem os rotarianos. Quando abre a sessão, de pé, saudamos o pavilhão nacional. Você sabe que é uma coisa que a gente é pequeno, me lembro, minha memória vai aos 4, 5 anos de idade. Eu tinha 6, 7 aninhos, eu me lembro que eu gostava de cantar o hino à bandeira, sabe por quê? Porque tinha meu nome no hino. Olha como eu me lembro, eu tinha uns 5 anos de idade, aí eu falava, salve lindo Augusto da Paz. Eu gostava, porque eu falava assim, é o meu nome, né? Eu tinha 6 anos, né? As crianças não cantam mais hoje, né? Não, nem sabe o que é isso. Nem sabe o que é isso, né? Falta tanta coisa, doutor Bodinho. Falta. Nós temos que fazer uns 3 programas aqui para dizer tudo que falta no Brasil, né? Podemos fazer quantos o senhor quiser, coronel. A gente tem que falar o que nós não temos e que precisamos ter. Né? Quer dizer, precisamos ter honestidade, princípios elevados, um Congresso composto de homens honestos, corretos, né? Que hoje em dia a gente vê Eu não vou dizer que eu sou velho, mas eu votei no Juscelino Kubitschek. Eu tenho muitos anos de política, de ver isso aí. O senhor sabe que eu nunca vi, não me lembro de ter visto notícia, nada que falasse, tanta corrupção como tem hoje. Eu me lembro que no tempo que a revista O Cruzeiro era tal, que valia, todo mundo comprava o Cruzeiro, naquele tempo, lá pelos anos de 1950 e poucos, um deputado chamado Barreto Pinto, era um homem muito rico, ele foi atender os jornalistas da revista O Cruzeiro, vestido com fraque e sem ter vestido as calças. Tá? Sem as calças. O repórter fotográfico fotografou e no outro fim de semana, no sábado, saiu a revista O Cruzeiro, o deputado Barreto Pinto, sem calça. Mas de cueca. Hoje o pessoal põe até cueca no Congresso. Não de cueca só. Fora os dólares também. Ele foi caçado por... Decoro. Falta de decoro parlamentar. Mas, doutor, olha, infelizmente... Hoje em dia... Infelizmente acabou o nosso tempo. Eu queria conversar mais com o senhor, principalmente na nossa política, mas uma hora passa rápido. E eu agradeço imensamente ao senhor
Tá? E eu peço até que o senhor aí, nós temos aí uns 30 segundos faltando, que o senhor faça aí sua mensagem como presidente da Liga de Defesa Nacional para os nossos telespectadores de Rio Grande e Pelotas, para que nós podemos terminar o nosso programa. Rio Grande e Pelotas. Sabe que lá em Pelotas, o presidente da Liga de Defesa Nacional era o Dr. Apodi de Oliveira? Coincidência, né? Coincidência. Muito mais velho que eu, já faleceu e tudo. Era um homem muito correto, né? Muito conceituado na comarca de Pelotas. Tanto que quando ele faleceu, correram aqui pensando que era eu que tinha morrido. Não, mas não fui eu. Mas a Liga de Defesa Nacional, ela não pode, ela participa da corrida do fogo simbólico para poder manter aceso esse patriotismo que o gaúcho tem. O gaúcho tem um foguinho por dentro que mantém ele acreditando nesses valores, né? Tanto é que tem os CTGs que mantêm a tradição da bota bombacha. O gaúcho tem isso aí já. Né? Tem isso. Graças a Deus ainda, né? Ainda bem que tem, né? Que não deixou, que não abandonou, né? Nem pode abandonar. Isso nos mantém. Então a Liga de Defesa Nacional cuida desse tipo de coisa, junto com o movimento de tradições gaúchas, que são os CTGs, o MTG, que cuida do Rio Grande, a Liga de Defesa, no mesmo campo, cuida do Brasil, nacional, verde e amarelo, bandeira brasileira, hino nacional, essas coisas todas. Vamos respeitar, prestigiar, porque isso mantém a brasilidade viva nos corações da gente. Doutor Apodi, muito obrigado. E o que o doutor Apodi falou é o seguinte: isso aí é o mínimo que nós brasileiros temos que ter. É respeito às nossas tradições, respeito aos nossos símbolos. Porque se nós não começarmos a respeitar essas coisas que representam a nossa pátria, nós não vamos ter respeito por nada. E também não vamos ser respeitados em lugar nenhum. Um forte abraço a todos e até semana que vem, se Deus assim desejar. Shirley Cabeleireira. Cortes, tinta, luzes, balaiagem, penteados, hidratação, cauterização, manicure, pedicure, depilação, escova alemã, escova de chocolate e marroquina. Ambiente climatizado e harmônico. Venha para a Shirley Cabeleireira e realce a sua beleza. Rua Benjamin Constant, 220, fone 3235-2833. Tiradentes Aparte Hotel. Localizado em ponto estratégico da cidade, o Tiradentes Aparte Hotel foi projetado para atender as necessidades turísticas e profissionais em Rio Grande, bem como o desenvolvimento da cidade. Temos uma estrutura completa: café da manhã, internet, TV a cabo, lavanderia e estacionamento conveniado. Rua Tiradentes, número 27, bairro Cidade Nova. Reservas pelo telefone 3201-9001 e pelo e-mail reservas@tiradentesapartehotel.com.br. Visite o nosso site www.tiradentesapartehotel.com.br. Tiradentes Aparte Hotel, onde o seu conforto encontra praticidade. A MW Veículos surgiu com a proposta de inovar o comércio automotivo em Rio Grande. Visando a satisfação total do cliente, oferecemos veículos novos e usados, de diversas marcas e modelos nacionais e importados. Veículos com procedência e totalmente revisados, além da garantia padrão da MW Veículos. Tudo para que você não tenha dor de cabeça após a compra. Financiamos em até 60 meses, com ou sem entrada e na hora. Faça-nos uma visita. Buarque de Macedo 210, Cidade Nova. Telefone 3232-7622. Ou acesse o nosso site www.mwveiculosrg.com. MW Veículos, tudo para oferecer o melhor para você. Dá a ver, até quem meus pensionistas estão vendo, que eu gostaria de saber como é que meus pensionistas estão vivendo. Porque, querendo ou não, tem um salário razoável. Eu queria saber se estão em condições boas, né? Mas antes de terminar esse bloco, o senhor falou de justiça. Eu nem sei se o senhor ouviu falar, eu não sei a veracidade total disso, não acompanhei o processo, apenas como informação jornalística. Eu estou até preocupado também, porque me falaram que aquele acidente que houve ali na 392, que cruza a RS 734, na ponte que bateu o caminhão, sim, acho que a Ecosul, o governo, está processando o caminhão.
E aí o que acontece? Porque o caminhão estava além da altura, que bateu na ponte nossa ali, indo pro cassino. Viaduto ali. Só que aí a empresa do caminhão contratou uma boa assessoria, porque ela vai ter que pagar uma indenização milionária por ter danificado a ponte. Seguro? Só que a empresa veio aqui, isso eu não sei se é tão a veracidade disso aí, diz que mediu que aquela ponte não está na distância que diz, da altura que diz que está. Porque diz que a empresa tem sido constante asfaltamentos e já levantou o piso em questão de praticamente 1 metro. Então o caminhão agora está contestando, a empresa do caminhão, é o que eu estou ouvindo dizer, de que na verdade ela não estava errada, o que estava errado é a altura da ponte que está informada errado. Agora, se isso for parar nos tribunais, está parada a obra. Quanto tempo vai durar isso aí? É essa a questão que fica. Se estiver contestando agora Ecosul, a empresa, com a empresa do caminhão, e isso for parar nos tribunais, se for chegar, põe anos aí de processo, né? Depois do nosso intervalo, pedi até para o senhor comentar isso rapidamente, mas eu quero também falar do senhor na presidência da nossa Liga de Defesa Nacional. Então, aos nossos apoiadores, mais uma vez, cartão de desconto Canal Dente. Vai lá, Marechal 544, faz o seu plano familiar que você vai gostar. Canal Dente, esse desconto excelente em saúde para a sua família. Também está conosco a Vianda da Vó Ota, Cassino, Santa Vitória 446, o sabor caseiro com um toque especial. Prove lá que você vai gostar, com certeza. Vamos aos nossos apoiadores. Shirley Cabeleireira. Cortes, tinta, luzes, balaiagem, penteados, hidratação, cauterização, manicure, pedicure, depilação, escova alemã, escova de chocolate e marroquina. Ambiente climatizado e harmônico. Venha para a Shirley Cabeleireira e realce a sua beleza. Rua Benjamin Constant 220, fone 3235-2833. Tiradentes Aparte Hotel. Localizado em ponto estratégico da cidade, o Tiradentes Aparte Hotel foi projetado para atender as necessidades turísticas e profissionais em Rio Grande, bem como o desenvolvimento da cidade. Temos uma estrutura completa: café da manhã, internet, TV a cabo, lavanderia e estacionamento conveniado. Rua Tiradentes, número 27, bairro Cidade Nova. Reservas pelo telefone 3201-9001 e pelo e-mail reservas@tiradentesapartehotel.com.br. Visite o nosso site www.tiradentesapartehotel.com.br. Tiradentes Aparte Hotel, onde o seu conforto encontra praticidade. A MW Veículos surgiu com a proposta de inovar o comércio automotivo em Rio Grande. Visando a satisfação total do cliente, oferecemos veículos novos e usados, de diversas marcas e modelos nacionais e importados. Veículos com procedência e totalmente revisados, além da garantia padrão da MW Veículos. Tudo para que você não tenha dor de cabeça após a compra. Financiamos em até 60 meses, com ou sem entrada e na hora. Faça-nos uma visita. Buarque de Macedo 210, Cidade Nova. Telefone 3232-7622. Ou acesse o nosso site www.mwveiculoserg.com. MW Veículos, tudo para oferecer o melhor para você. Estamos de volta com o nosso Augusto César Entrevista. Tenho o prazer de estar conosco o doutor Apodi Reis. Agora, doutor Apodi, no tempo que o senhor foi juiz, o senhor deve ter feito alguns tribunal do júri, na parte, pessoalmente, criminal. O senhor lembra de algum caso aí que o senhor tenha feito, que tenha dado comoção na cidade? Até para quem está nos assistindo mais antigo aí, se lembra? Muitos. Logo que eu cheguei aqui, eu peguei um caso de julgamento do Tribunal do Júri, que as instalações que nós tínhamos aqui não comportariam o público que queria assistir. Tivemos que fazer o júri lá no estádio do Ipiranga. Improvisamos lá, a situação foi um caso de uns rapazes que levaram uma moça para um determinado lugar ali e, usado um revólver, a moça levou um tiro. E morreu, um tiro na testa. Mas não tinha nada a ver com estupro, nada não? Não se fala em estupro, se fala que
Presumia-se que a moça foi lá para encontro amoroso com a rapaziada, qualquer coisa assim, mas isso não era importante. O importante é que a moça morreu com um tiro de revólver 45, porque um deles era aluno do CPUR, do NPUR. Né? Bom, o tiro foi culposo ou foi doloso? Aí isso movimentou muita coisa. Dizem até que o pessoal naquela época aqui em Rio Grande havia muita influência de umbandismo. Então teriam dito que o promotor de justiça tinha mandado matar um cabrito, porque ele queria condenar os réus. Mas que os réus, muito mais poderosos financeiramente, tinham mandado matar um boi. E por isso foi desclassificado o delito para culposo. Isso foi até. E houve condenação? Houve, mas por culposo. Sim. Né? Uma pena pequenininha ali que se acabava. E o senhor que presidiu? Foi comigo isso aí. Depois. Mais tarde teve um outro, foi muito conhecido, porque lá no cassino, numa boate, fizeram uma festa, e nessa festa um advogado que tinha aqui matou com uma faquinha de gaúcho, dessas prateadas, pequenininhas, assim. Aquilo foi o cúmulo do azar, que pegasse aquela faca, se pegasse 1 centímetro afastado, não acertava na horta e o cara não morria. Ia ser um ferimento insignificante, uma faquinha pequena, mas o rapaz morreu. E deu azar que o que morreu era um rapaz muito estimado por todo mundo, o pessoal da oceanologia, movimento daqui e dali, era aparentado com o velho catedrático de medicina legal da Universidade em Porto Alegre, e aparentado com o pessoal de uma rede de jornal, de televisão que tem aqui no Sul. Isso deu um trabalhão, porque aí estava desequilibrando o processo. Aí vem a pressão, né? Muito grande, muito grande. Da imprensa, do pessoal, os estudantes pichavam paredes, e o réu, ele gozava de uma má fama. E aí, então ficou mal. Um trabalhão para configurar isso, não deixar queria desaforar o processo para Pelota. Não adianta desaforar, porque a imprensa é a mesma lá e cá, deixa aqui. Acabou que o rapaz era advogado, se defendeu, resolveu entregar a defesa para um outro, ninguém queria assumir, aí apareceu o Matias Nagelstein. É político, é advogado, foi... Em Porto Alegre não importou, é um excelente... Mas foi condenado ou não? Ele foi condenado, tinha que ser condenado, ele matou o cara. Mas a decisão dos jurados foi independente. E o que o senhor achou? O senhor já era aposentado, né? O que o senhor achou do caso aí do Titica aqui em Rio Grande? O senhor acompanhou, né? Mais ou menos. Que ele é um fenômeno que acontece na área penal. Mas até hoje tem gente que diz que não foi o Titica que matou, o senhor sabia? Foi sim. Eu ouço pessoas, eu não estava aqui, é lógico, até hoje eu vejo pessoas dizendo não foi. Tem gente que fala tudo, né? Assim. Outro dia fizeram ali nesse viaduto onde o caminhão estragou ali, fizeram uma rótula ali, né? Sim. Veio as autoridades do trânsito ali, mediram e pesaram e tal, e fizeram uma rótula. Para evitar certos problemas, para facilitar aquilo, enquanto eles mexem no viaduto. Porque alguém escreveu uma carta, botou no jornal, metendo pau naquilo, que está mal feito, que não sabe, quer dizer, tá. Mas e aí? Não, eu só lamento o seguinte, já falei no meu programa, eu só lamento é que quando houve esse acidente, não tenham feito essa rótula de imediato. Sim. Esperaram morrer 2 senhoras ali para poder fazer. 2 velhinhas morreram. As 2 velhinhas morreram por causa disso. Isso, porque não tinha rótula. Porque não tinha rótula. Então isso eu critiquei no meu programa e continuo criticando. Tá. No Brasil só agem depois que acontece um acidente. Morre alguém. Impressionante. Então, naquela época, tinha um líder político que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, que merecia muita admiração de todos nós, que era o Leonel Brizola. O Leonel Brizola estava no Rio de Janeiro, e ele falava na rádio Mairink Veiga, todas as sextas-feiras de noite, depois da Voz do Brasil, que terminava às 8 horas, ele tinha um programa de rádio, e a gente escutava aqui no Sul, que de noite a onda média vai longe, vai bem, né? E ele dizia, eu ouvi, ninguém me contou, eu escutava o Brizola falando, sargentos,
rebelem-se contra os seus oficiais, vão derrubar isso. Então, estava insuflando os subtenentes e sargentos, que são praças, a se rebelar com violência contra os oficiais, que são os que comandam. Eu achava que isso não estava certo. E acho até hoje. Então, quando meus colegas diziam, passa para o nosso movimento, o Grupo dos 11, aquela coisa toda, que hoje ninguém sabe o que é. Mas era uma organização paramilitar dentro dos quartéis e de repartições públicas com intenções subversivas, revolucionárias. Tinha a intenção de, à força, tomar o poder. E tinha muito mais coisa porque na época a gente via, a gente assistia, a gente sentia isso. E que hoje ninguém mais fala. Deixa para lá. Doutor Apodil, é uma visão do senhor que viveu, é um direito também democrático, né? Eu sempre falo que no meu programa, as pessoas têm que... Aqui eu já recebi pessoas que criticam o movimento, como o senhor que defende, então é bom que o que interessa é que o nosso público ouça sempre as várias versões dos fatos. O que eu estou dizendo, doutor, não é que eu esteja defendendo o movimento, eu estou dizendo o que acontecia naquela época. Acontecia isso. Por isso que eu falei para o senhor. Porque a gente só pode analisar um fato histórico, e a Revolução, ou o golpe de 31 de março de 64, é um fato histórico, quando a gente pega todas as variáveis que estavam interferindo ali. A gente não pode ter paixão, a gente não pode... aconteceu isso por causa de... Não. Aí tem que o seguinte, primeiro, viver o contexto da época, ou seja... Tudo que estava acontecendo no Brasil e no mundo, para poder entender por quê daquilo. E não com aquela visão míope de que porque falaram, porque disseram, né? Porque não dizem, que não contam. A gente ouve até falar que o Brasil foi ruim com o Paraguai, na Guerra do Paraguai. Bem, eu sempre digo o seguinte, eu não vou falar de Guerra do Paraguai aqui, mas o Brasil foi invadido. Foi. Um país que está em paz, sem declaração oficial de guerra, é invadido. Depois dizer que está errado, pelo amor de Deus. Mas, doutor, eu vou agora fazer o nosso primeiro intervalo. Então, eu agradeço por estar conosco. O Canal Dente, esse cartão de desconto médico odontológico, Marechal 544. Vai lá, você vai gostar. Os planos têm preços bem módicos e tem desconto numa rede de conveniados, tanto estabelecimentos de saúde como profissionais, médicos, chegam até 50%. Vale a pena. Procura lá o João Abadia, fala que você viu aqui no programa e faça um cartão de desconto Canal Dente para você e toda a sua família. 13 anos no mercado, ninguém fica tanto tempo se não tiver um produto muito bom. Está conosco também a Vianda da Avó Ota, Cassino, Santa Vitória 446, olha a tarja aí. Vai lá, vale a pena, você que é de Pelota, você que é do centro do Rio Grande, quando for ao cassino, liga para lá ou compareça lá. Vianda da Avó Ota, Marmitex. O sabor caseiro com toque especial. Vamos aos nossos próximos apoiadores. Shirley Cabeleireira. Cortes, tinta, luzes, balaiagem, penteados, hidratação, cauterização, manicure, pedicure, depilação, escova alemã, escova de chocolate e marroquina. Ambiente climatizado e harmônico. Venha para a Shirley Cabeleireira e realce a sua beleza. Rua Benjamin Constant, 220, fone 3235-2833. Tiradentes Aparte Hotel. Localizado em ponto estratégico da cidade, o Tiradentes Aparte Hotel foi projetado para atender as necessidades turísticas e profissionais em Rio Grande, bem como o desenvolvimento da cidade. Temos uma estrutura completa: café da manhã, internet, TV a cabo, lavanderia e estacionamento conveniado. Rua Tiradentes, número 27, bairro Cidade Nova. Reservas pelo telefone 3201-9001 e pelo e-mail reservas@tiradentesapartehotel.com.br. Visite o nosso site www.tiradentesapartehotel.com.br. Tiradentes Aparte Hotel, onde o seu conforto encontra praticidade. A MW Veículos surgiu com a proposta de inovar o comércio automotivo em Rio Grande. Visando a satisfação total do cliente, oferecemos veículos novos e usados, de diversas marcas e modelos nacionais e importados. Veículos com procedência e totalmente revisados, além da garantia padrão da MW Veículos. Tudo para que você não tenha dor de cabeça após a compra.
Financiamos em até 60 meses, com ou sem entrada e na hora. Faça-nos uma visita. Buarque de Macedo 210, Cidade Nova. Telefone 3232-7622. Ou acesse o nosso site www.mwveiculoserg.com. MW Veículos, tudo para oferecer o melhor para você. Estamos de volta com o nosso Augusto César Entrevista. Tendo o prazer de estar conosco essa noite, o doutor Apodi dos Reis, juiz aposentado. Doutor Apodi, agora é o seguinte, 19 anos de serviço no Exército, aí o senhor dá uma virada radical. O senhor se torna juiz e vem aqui para a cidade do Rio Grande. Como é que foi essa mudança profissional? Pois, olha, eu fui motivado a estudar Direito quando eu estava em Santo Ângelo, porque alguém me desafiou. E eu tinha que provar para mim e para esse cidadão que eu era capaz de fazer o que fiz. Então eu fiz o curso de Direito, comecei em Santo Ângelo, frequentando o curso toda noite. No segundo ano, para o terceiro, eu fui transferido para Belo Horizonte, terminei o curso na faculdade lá, na Federal de Belo Horizonte, a chamada Augusta Casa de Afonso Pena. Uma faculdade centenária, professores excelentes, catedráticos. Bom, fiquei satisfeito. Terminei o curso e, em seguida, o curso terminou em dezembro, e em janeiro abri o concurso aqui. E aqui no Rio Grande do Sul era o único estado do Brasil que admitia candidatos sem 2 anos de profissão, de estágio que fosse lá. Podia sair direto da faculdade e entrava na carreira. Sendo que os 2 primeiros anos chamava-se juiz adjunto, equivale hoje ao juiz substituto. Ele não é efetivo, ele está sujeito a passar por um estágio. Então eu passei no concurso e vim para cá, assumi no Erechim, fiquei 6 meses. Em seguida mudou a direção do tribunal e resolveram botar os juízes novos, cada um na sua comarquinha de primeira entrância. Naquela época nós tínhamos 4 entrâncias, primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira, as cidades pequenas, segunda, cidades um pouco maiorzinhas, terceira, as cidades grandes e quarta, a entrância era a capital. Dali saía para juiz de alçada, que hoje foi extinto, e desembargador, que até hoje existe. As 4 entrâncias mudaram para 3, inicial, intermediária e final, que é a capital. Então, durante esse tempo todo que eu fiquei, servi na comarca de Erechim durante 6 meses, me mandaram assumir uma comarca que eu escolhi, que foi Flores da Cunha. Cidade muito bonita, muito boa, primeira entrância. Ali fiquei o meu período de estágio, 2 anos. Fui promovido para Santa Vitória, do Palmar, que ninguém queria ir para lá. Ninguém queria. Eu fui para Santa Vitória porque o que me antecedeu... Isso nos anos 70. 70. Eu assumi em dezembro de 73 e efetivamente fui trabalhar em janeiro de 74, junto com o Código de Processo Civil. E aqui em Rio Grande, você chegou quando? Mais tarde, cheguei aqui em 79. E foi juiz aqui até quando? Até, acho que 82, 83, por aí. 79. Eu me lembro que eu peguei numa passagem de ano um mar muito grosso, aqui que até na raiz dos moles tinha um... E ali eu fiz o exame para essa, fui aprovado e fui chamado para fazer o curso em 1956. Eu fiz esse curso de engenharia. Depois de vários testes de aptidão que eles fazem nas escolas de formação militar, o senhor sabe disso, também passou por isso, né? Então, os meus testes me deram
É a aptidão para as 4 armas que naquela época tinha na ESA. Infantaria, cavalaria, artilharia e engenharia. Podia escolher qualquer uma das 4. O senhor foi para a engenharia, que eram os mais inteligentes que iam para a engenharia. E vou lhe dizer por quê. Porque eu sou de origem pobre, não tive pai, não tive mãe, então eu tinha que me preparar para alguma coisa. O exército ia me abrir uma porta. Pensei, bom, se eu for para a infantaria e por uma razão qualquer eu saia do exército, o que a infantaria me ensinar não vou aproveitar no mundo civil. O máximo que eu poderia ser era ensinar a criançada a marchar no 7 de setembro. Então, a infantaria descartei. A cavalaria, igualmente, não tem aplicação no mundo civil. O máximo que eu podia aproveitar é ser peão de distância e domar cavalo. Não estava nos meus planos, nem seria algo interessante. A artilharia, menos ainda, porque o civil não dá tiro de canhão. O senhor sabe disso. A artilharia se aproveita muito pouco no mundo civil. O exército é fundamental, né? E a engenharia sobrou, mas a engenharia aí tem uma porção de atividades que o mundo civil aplica. Construção de estradas, construção de ferrovias, construção de portos, canais, em suma. Engenharia, construção, isso aí tudo. Até destruição, essa questão que a gente vê no cinema, na televisão, demolição de prédios, tudo, isso é obra de engenharia. A gente aprende isso lá no curso. Eu digo, este aqui me serve, porque se eu sair do exército por uma razão qualquer, eu tenho uma profissão garantida. E fiquei. Fiquei no exército e fui até quase 19 anos de vida militar. Me casei. Minha mulher e eu tivemos 4 filhos, todos estão muito bem, graças a Deus. O Juninho, quer dizer, Juninho a gente... Todos aqui em Rio Grande, não? Não. O Juninho é filho, sempre é o Juninho, né? O mais velho já tem 48 anos, é médico veterinário, trabalha no Jockey Clube de São Paulo. O Nelson é engenheiro de computação, trabalha e mora lá em Novo Hamburgo. A Leila é professora da prefeitura, professora municipal. Fez curso o curso que ela fez aqui na faculdade, na FURG. Já tem 17, 18 anos de serviço na trincheira com a criançada lá com a criançada. E a última, a mais nova, é a Raquel. A Raquel é advogada, leciona nessa faculdade Anhanguera, não é? Leciona ali e trabalha como advogada. E muito estudiosa, ela desde o primeiro vestibular queria fazer direito, na primeira vez não conseguiu. Classificação por direito, pegou o curso de francês. No segundo ano ela não conseguiu direito e pegou o inglês. Foi fazer o inglês e o francês, fazia 2 cursos simultaneamente. No terceiro ano ela conseguiu passar por direito. E ela queria fazer os 3. Eu disse, Raquel, não faz, porque tu não aguenta fazer muita coisa. 2 já é apertado, agora tu quer fazer 3 cursos, aí nenhum vai ser bem feito, e o que tu quer, o direito, não vai sair, vai ser uma porcaria. Ela já estava mais adiantada, ela continuou no inglês, se formou no inglês, e no ano seguinte formou-se em direito. Né? E botou a banca da advocacia dela, fez concurso na faculdade, lecionou um tempo na FURG, mas concluiu que o salário que pagam para professora aqui no nosso país é muito baixo, né? E ela tinha ambições, resolveu largar a FURG, em seguida apareceu essa escola nova, ela leciona, está indo muito bem. Todos são casados, vivem bem com suas famílias. A Raquel tem uma mocinha, já fez 15 anos, a Daniela. A Leila tem uma guriazinha, fez 6 anos agora há pouco tempo, é a Luísa. O Nelsinho tem 2 meninas, a Bruna e a Paulinha. E o filho mais velho, o Juninho, tem 2 meninos. Um já tem até 19 anos. Já foi dispensado do serviço militar. Porque hoje em dia se dispensa muito, né? É, porque tem muita gente querendo servir. Emprego está difícil no Brasil. Melhorou um pouco o salário do soldado, do recruta. Então tem muita gente querendo. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouco
O senhor ficou 19 anos no Exército, numa época conturbada, né? Eu peguei todo aquele tempo de revolução, derrubada de governo, prontidão, tudo aquilo eu peguei. Tinha uma turma de colegas, sargentos, que me convidavam para participar daqueles movimentos políticos. Então, naquela época, um líder E o senhor teve aqui no Rio Grande do Sul, que aqui também foi um estado que fervilhou, né? Aqui e servi. A primeira vez... na Escola de Sargento das Armas também, né? Eu só fiz um ano de curso lá. Eu servi no 4º BE. No 4º BE, quando houve aquele problema da legalidade. Lembra? 4º BE de Itajubá? Itajubá. E a minha mulher é de lá. Eu fui servir lá por causa dela. Era noivo e dei um jeito e fui me vir. Bem, então, lá em Itajubá, deu aquele problema do Jânio, que renunciou. 61, né? 61. 61. No dia do soldado, 25 de agosto. Da legalidade. Na verdade, o Jânio quis dar eu acho que ele quis dar um H, como se fala hoje, né? E acabou se dando mal, né? Deu mal. O Jânio pretendia renunciar, ele entregou o pedido de renúncia numa sexta-feira de tarde, onde o Congresso já tinha sido desmanchado. Queriam que fizesse convencer ele a voltar atrás, né? E voou para São Paulo. Dizem que com esse ato irresponsável dele, ele jogou o Brasil no fogo, né? Foi uma confusão enorme que ele fez. Né? Ele pretendia voltar ao governo de uma maneira com muita força nos braços do povo, como ele dizia, e falou em forças misteriosas lá. Mas não coloque, já me saiu. Ele suas vassouras, né? A sua vassoura. Derrotou o general Lott, né? Um da espadinha. O general Lott era um homem. Eu conheci pessoalmente o general Lott, tive audiência com ele quando era ministro da guerra. Era um homem muito correto. Até hoje eu admiro. E todos os militares sempre respeitaram e admiraram o Marechal Lott. Qualquer um podia falar com ele. Qualquer podia falar podia com ele. Agendar com ele. E depois de tudo, não se admitia, ninguém admitia que se falasse mal dele. Isso eu sei de um caso, na época, depois que ele já tinha sido perdido a eleição. Ele era firme, mas essencialmente democrático. Muito. Era um cidadão completo. Então, numa reunião de oficiais na Vila Militar, a certa altura levantou-se um coronel antigo e começou a falar mal do general Lott, que já estava na reserva, né? O oficial mais antigo, no general, levantou-se, cassou a palavra do coronel e disse: o senhor não tem condições de falar mal do Marechal Lott. Eu não admito que se fale mal dele. Embora fosse partidos políticos, pensamento diferente. Mas não, do Lott não se podia falar mal, porque ele não tinha, como militar, ele não tinha rabo. Né? E o Lott foi quem conseguiu manter o Juscelino no governo. Ele segurou tudo. Naquela época, foi engraçado, cara. Mas passou-se tudo isso aí, deu a legalidade, e depois deu o golpe de 31 de março, eu servia no 1º Batalhão Ferroviário. Né? O nosso coronel era Dirceu Araújo Nogueira. Depois chegou a ser general do Exército, ministro dos Transportes, todo um homem, um baixinho muito correto também, muito eficiente. Ele reuniu os oficiais, e falou que tinha que falar lá para os oficiais, depois reuniu os subtenentes e sargento, e ele era revolucionário. Então disse que ele comandava o 1º Ferroviário, junto com outros oficiais, comandantes de unidades e tal, estavam participando de um movimento que estava para depor a autoridade constituída. Que ele e os que estavam com ele estavam quebrando o juramento feito pelo soldado. Defender as autoridades constituídas. Não tem isso lá? Sim. Tem. Então, que nós o contexto da época, né? Hoje é difícil analisar o movimento de 31 de março, porque sem viver o contexto da época. É difícil dizer se estava certo ou errado, que nós temos que ver o contexto da época. O que eu estava para dizer. Ladies and gentlemen, the time is here. The time is now. All over the world. Paris, Saint-Tropez. Everyone on holiday. Put
your drinks in the air. It's time. Sean Rock. Can you feel it? Boa noite. Obrigado pela sua audiência. Que Deus mais uma vez me abençoe e ilumine para que aqui eu não cometa nenhuma injustiça. Esse programa é um oferecimento especial da Labore Engenharia de Pelotas. Então, um forte abraço e meus agradecimentos ao Theo Bonoff, presidente da Labore Engenharia, essa empresa que tem trabalho por todo o Rio Grande do Sul e no Brasil. Aqui na cidade de Rio Grande de Pelotas, o pessoal conhece bem. Tá? Um abração, obrigado aí pelo apoio ao programa. Eu estive pensando essa semana, aqui passei a meditar, qual será a diferença, ou o que acontece entre Dunga e Maradona? Por que a diferença de tratamento? Por que Dunga chegou ao Brasil com o pensamento da maioria da população de que ele deveria ser demitido do comando da seleção brasileira? E ao contrário, Maradona chegou ainda ovacionado na Argentina e o pessoal pedindo a sua permanência. Eu parei para fazer um retrospecto dos dois, tanto na vida como no comando de suas seleções. Dunga foi campeão mundial, Maradona também, uma vez pela sua seleção. Tá certo que Dunga tinha cintura dura, não foi nem de perto o craque que foi o Maradona. Mas em compensação, o Dunga foi o grande capitão da vitória de 94. Aquele seu comando, aquela sua firmeza em campo. Se nós raciocinarmos também o exemplo de vida, Dunga sempre foi um excelente profissional, um excelente pai de família e cidadão. Ao contrário disso, Maradona teve seus envolvimentos com drogas e outros problemas que todos nós sabemos. Então, por que essa diferença? Dunga, no comando da seleção brasileira, teve vitórias excelentes, foi campeão da Copa América, foi campeão da Copa das Confederações, classificou o Brasil em primeiro lugar nas eliminatórias. Maradona não teve essa eficiência. Maradona teve a sua classificação para a Copa do Mundo ali, a Argentina, meio conturbada. Nós saímos da Copa da África nas quartas de final e um 2-1 apertado da Holanda sobre nós. Maradona, ao invés disso, levou um chocolate, caiu de 4 pela Alemanha. Por que então o Dunga teve a reprovação e o Maradona não? Tá certo que Dunga não escalou os melhores do Brasil em cada posição, porque no mundo da bola é voz corrente de que Ronaldinho Gaúcho, Ganso e Adriano não poderiam estar de fora daquela lista. Tá certo que Dunga também não mexeu no time nas horas certas, de forma certa. No último jogo com a Holanda, por exemplo, ele tirou o Luiz Fabiano pelo Lilmar, trocou 6 por meia dúzia, 2 atacantes. Mas o que faz a diferença de tratamento? Já que o Brasil e a Argentina são 2 países de origem latina, sangue quente, emocionais, por que então Maradona é ovacionado, pedem para ele permanecer no comando da seleção e Dunga não querem? E aí eu chego a uma conclusão. Diferente daquela simpatia, diferente daquela maneira meiga do Maradona, que tem o seu carisma, conquistou todos, até nós. Quem é que não estava torcendo um pouco, né? Apesar de nós termos essa rivalidade esportiva com a Argentina, quem é que não gostava de ver o Maradona, a grande figura da Copa de 2010 da África? Dunga foi prepotente, arrogante. Por causa de 2 ou 3 maus profissionais da imprensa, generalizou, tratou mal a imprensa. E eu não digo só por ter tratado um jornalista, uma emissora grande, não. Ele tratou mal a imprensa de uma maneira geral. Essa arrogância custou caro, porque essa arrogância fez com que ele ficasse com essa feição de estranhamente relacionando com toda a população brasileira. E aí, por quê? Dunga se esquece que a mesma imprensa que ele tanto criticou, que às vezes com ou sem razão,
perpetuou suas atuações em campo, registrou, divulgou nesse mundo globalizado, e graças a essa mesma imprensa que ele criticou, ele, como próprio assumiu, pôde dar um tratamento especial a toda a sua família, pôde ter contratos poupudos e milionários. O próprio seu pai está tendo um bom tratamento em hospitais em Porto Alegre, financiado por Dunga, porque essa imprensa ajudou a ele a conseguir esses contratos. Eu cheguei a essa conclusão. A prepotência, a arrogância atrapalham. Mas, felizmente, para essa desequilíbrio ou doença psíquica, existe um remédio. E ele tem ação instantânea, porém ele é muito amargo. E se chama a derrota. Mas nós temos o prazer de ter essa noite aqui conosco um juiz aposentado, mas muito atuante ainda na região e na sociedade rio-grandina, que é o doutor Apodi dos Reis. Boa noite, doutor. Boa noite, coronel. Satisfação em participar do seu programa, que, aliás, já está recebendo referências elogiosas na comunidade. Eu não sei os algarismos, os números, mas os índices de audiência eu acho que estão sendo favoráveis. É bom para nós isso. Eu agradeço porque nós estamos com esse programa há 1 ano e 4 meses e eu aprendi em marketing, doutor Apodi, que nós temos realmente que valorizar o que é nosso. Esse programa, eu não quero ser melhor nem pior que ninguém, mas eu sei que ele é um programa líder de audiência na comunidade rio-grandina, da TV fechada rio-grandina. E o senhor sabe que ele vai ao ar tanto no canal 9 como no 14 da NET e no canal 7 da Via Cabo em Rio Grande. Como vai ao ar também em Pelotas, pela TV Cidade, canal 20. No total, contando Rio Grande e Pelotas, são mais de 50 mil assinantes. Isso me dá um público em potencial de cerca de 200 mil pessoas que têm condições de poderem assistir. E como ele repete algumas vezes, muita gente assiste. Então eu agradeço. A gente também aqui não tem um Ibope para mensurar, mas eu tenho certeza que esse programa é muito bem visto. E eu também tenho um programa de rádio. Qualquer hora dessa eu vou convidar o senhor. Até é bom lembrar, nós estamos aqui, o programa Augusto César em Debate, todos os sábados, pela Rádio Cassino, a rádio que tem o melhor som. É um som digital que atinge do Chuí a Tramandaí, 830, mudou a frequência. A Rádio Cassino mudou de frequência e mudou de endereço também. Agora nós estamos ali na República do Líbano 135. Então eu te convido a todos os sábados, de 8h30 às 10 da manhã, participar do programa Augusto César em Debate. Sempre um tema palpitante. Está com dúvida onde está pegando a Rádio Cassino? Põe a M. Olha todas as emissoras. A que tiver com o melhor som, com certeza é a Rádio Cassino. Mas, o doutor Apodi, eu quero conversar muito com o senhor, porque é a memória viva, o doutor Apodi, além de ter uma vasta experiência. Vamos começar falando da sua vida até militar. Doutor Apodi, por 19 anos, foi militar do Exército. Então, fala um pouco para a gente. O senhor entrou na Escola Saindo das Armas em que ano, doutor Apodi? A gente vai falar, tem que mencionar isso, né? Eu entrei para o Exército no ano de 1955, no 9º Regimento de Infantaria, naquele tempo, lá em Pelotas. E ali eu fiz